Comentário, como habitual, à sexta-feira com a Raquel Varela e hoje com o Eduardo Pereira Correia. Aos dois, muito boa noite e obrigado por estarem connosco. Raquel, o Presidente ontem, quando anunciou eleições, disse, e vou citar, este choque não apenas legal nem político, mas sobretudo de juízo ético ou moral sobre uma pessoa e a sua confiabilidade. O Primeiro-Ministro suscitou uma questão nova. É uma leitura correta do que aconteceu? E é uma leitura que o Presidente devia de fazer nesta altura. Boa noite e boa noite ao Eduardo, é um gosto. Eu achei o discurso do Marcelo Rebelo de Sousa muito interessante. Eu tenho, enfim, não tenho nenhuma identidade ideológica com Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu acho que ele é um dos últimos políticos que pensa realmente a política como grande política. É um homem formado na Revolução, neste caso na Contra-Revolução, que ele chama normalização democrática, que era o lado dele, mas, digamos assim, foi temperado em grandes conflitos sociais. Tem uma noção da política. Eu achei o discurso muito interessante, porque ele no discurso veio dizer o seguinte, é incompatível o Estado para ser governado, e o Estado, ele evidente fala dele, de interesses que ele defende, do lado que ele acredita, precisa de algum grau de consenso. Primeiro precisa de conseguir arbitrar as diversas frações das classes dirigentes e, portanto, não pode ser um Estado que está reduzido a servir uma empresa ou outra. Isto não pode acabar como o Trump, que acaba a fazer anúncios à Tesla ou sentado ao lado das Big Techs. Poder pode, e é para aí que caminha, na minha opinião, mas o que o Marcelo estava a dizer é não pode, tem que conseguir arbitrar as diversas frações. E a segunda é que tem que ter alguma capacidade de consenso das classes subalternas, ou seja, tem que evitar os conflitos sociais, nomeadamente dos trabalhadores. Ora, o que o Montenegro veio dizer, e disse-o, aliás, explicitamente no Conselho Nacional do PSD, para mim, num momento absolutamente delirante, vou citar, o país nunca esteve tão bem e o PM nunca foi tão popular, uma coisa deste género. Montenegro olhou para um país que há menos de 2% da população trabalhadora, estamos a falar de 5 milhões, que ganha mais de 2.000 euros, olhou para esse país em que só menos de 5%, não é 5%, é menos de 5% dos jovens consegue comprar casa e disse, eu tive que montar uma empresa aos meus petizes a vender casas, que é o que está a dar. E na gestão da burocracia e dos dados, que é a proteção de dados, o inferno burocrático, que é aquilo que a maioria dos portugueses vive. E, portanto, eu montei uma empresa porque acho que isto é assim, eles vão se safar, passo a vulgaridade das palavras, mas resumindo foi isso que ele disse. Isso torna completamente inviável qualquer governo. Ou seja, mesmo que... e eu acho que foi isso que Marcelo... É evidente a minha interpretação e, portanto, eu acho que foi isso que Marcelo Rebelo de Sousa disse. Para governar é preciso cumprir os mínimos e estes mínimos não foram cumpridos, daí que é aquela famosa frase, há uns que concordam, outros que não concordam, há uns que veem um problema ético, outros que não veem. O problema é que o Estado não pode ser governado assim, ou seja, com este grau de desconfiança dos outros que veem um problema ético. Eu acho que é isto que ficou em cima da mesa. E acrescentaria só uma nota que a conclusão óbvia é, se Montenegro ganhar as eleições, vai ser ainda mais difícil para Montenegro governar. Eu acho que é isso que ficou claro no discurso de Marcelo, ou pelo menos é a minha interpretação política. Eduardo, o problema estava no Primeiro-Ministro, foi mais ou menos desta forma que a oposição interpretou as palavras do Presidente. Foi isso que ele quis dizer ou que ele disse? Não, eu pelo menos não entendi isso. Eu acho até que o Presidente fez... provavelmente, das poucas vezes nos seus mandatos, um discurso tão imparcial quanto aquele que nós estávamos à espera. Isto é, ele fez mais uma vez uma avaliação da crise política, mas foi imparcial no sentido de dizer nós temos um problema, este problema tem a ver com falta de confiança e, portanto, não há um meio caminho na falta de confiança. Isto é, não há um meio caminho. Ou se tem ou não se tem confiança. E quando não se tem, é impossível conseguir um acordo. Foi esta a ideia que ele deu e, pelo menos, transmitiu daquilo que teria sido a sua
magistratura de influência ou que tentativa de magistratura de influência no sentido de conciliar as partes. Mas a mim o problema eu acho que não tem tanto a ver com este discurso. Eu acho que nós estamos a esquecer-nos de 2 mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa. E se calhar é a altura para começarmos a fazer um balanço desses 2 mandatos. A ideia do Presidente da República ter tido um papel ambíguo ao longo destes 2 mandatos trouxe-nos até aqui. Isto é, um presidente que oscilou entre gestos de popularidade e entre uma atuação institucional muito pouco eficaz, levou-nos a esta crise política, levou-nos ao crescimento do populismo, como nós vimos, aliás, André Ventura e o Chega subiram bastante. Também a grande parte da oposição. Eu acho que hoje a oposição e esta radicalização entre opiniões, a ideia de não ceder hoje para amanhã ter uma vantagem, a ideia de conseguir fazer acordos, por exemplo, foi algo que desapareceu na política portuguesa. Ele diz que tentou tudo para que o país não fosse para eleições. Só que lhe faltava uma coisa, que é a legitimidade. O Presidente da República não tem legitimidade. O Presidente da República perdeu 10 anos a tirar selfies com as pessoas, a tentar ser popular. Ora, o Presidente da República deve ser o garante da estabilidade exatamente nestes momentos. Não nos interessa a figura do Presidente da República a não ser quando precisamos dele. E nós só precisamos do Presidente da República não é quando há estabilidade, não é quando há crescimento nas contas públicas, nada disso. Precisamos quando há problemas. E se o Presidente da República não tiver uma atuação consciente, à medida, com autoridade, durante todo este percurso, quando é necessário exercê-la, não consegue. E aquilo que nós vimos foi exatamente isso. Marcelo Rebelo de Sousa teve um excesso de exposições mediáticas e, quando foi necessário ter alguma atuação, não teve. Aliás, quando ele tenta juntar um Primeiro-Ministro e o líder da oposição para tentar um acordo, não há, ele não tem autoridade nenhuma. Ele perdeu o mais importante de um Presidente da República, que é ter autoridade, que é fazer o pedido. E repare-se, o Presidente da República achou sempre que o facto de ter tido uma estabilidade por parte de um partido que não era o seu, que tinha sido o seu grande garante. Não era, porque essa estabilidade nasceu no Parlamento, não nasceu do Presidente da República. Nasceu num acordo da geringonça e nasceu mais tarde numa maioria absoluta. Portanto, o Presidente da República funcionou quase nestes 10 mandatos como um notário de alguém que dizia dissolva-se. E foram 3. E não teve nunca a capacidade de impedir estas crises. E, portanto, eu acho que grande parte da sua ação foi contraproducente e, portanto, nós temos que olhar para isso. Levou a política ao descrédito que nós temos hoje, isto é, aos políticos que nós temos hoje, políticos com uma visão imatura, muito imatura, obstinados, teimosos, que não conseguem fazer acordos. E isto é grave, porque... repare-se, nós todos adoramos eleições. Eleições é dar o voto ao povo, é dizer venham novamente escolher e dar a vossa opinião. Mas não é suposto acontecer. Pois não é suposto, sobretudo uma coisa, repare-se, nós tivemos um pequeno ciclo que durou 1 ano e pouco, caiu com o Primeiro-Ministro António Costa a sair. Depois temos mais outro ciclo que vai durar mais 1 ano. Quer dizer, vamos andar em ciclos de 1 ano? Isto não é minimamente estável. E mais, eu acho que o Presidente do Banco de Portugal hoje teve uma atuação séria, dizendo que não podemos desbaratar o enorme potencial que ganhamos das contas públicas, que é muito raro. Aliás, nós olhamos para a Europa e é raríssimo ter esta estabilidade financeira. Mas isso parece que, por enquanto, ainda não está em causa, até pela notícia de última hora que acabámos de dar, do rating da Fitch, portanto, ainda olhar para a economia portuguesa num sentido positivo. Em relação à moção de confiança, àquele momento, foi encenado, já estavam em campanha? Quer dizer, eu primeiro não acho que o equilíbrio das contas públicas significa o bem-estar da maioria do país. E, portanto, eu sempre contestei a dívida pública e o pagamento da dívida pública, porque eu acho que ela é fundamentalmente privada, e não acho que o país esteja melhor independentemente do PIB crescer, porque nós continuamos a ter uma taxa de pobreza de metade da população e temos um descontentamento generalizado nos locais de trabalho. Portanto, a economia, o que é a economia, o que é a economia bem, e isso é muito importante, não é só para expressar a minha discordância com o Eduardo e a sua visão económica, é muito importante para nós percebermos também o que é o país. Ou seja, quando se olha para a estrutura fundamental do país, nós temos uma imigração massiva de quadros, uma incapacidade, não é só de quadros, aliás, é da população trabalhadora em geral. Nós temos o problema gravíssimo da habitação e este problema, esta visão de um país que não está bem, diz-nos outra coisa sobre os acordos, e aqui eu discordo. Eu acho que o papel de Marcelo Rebelo de Sousa, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa fez o que podia fazer num regime democrático ou liberal.
eu acredito na democracia participativa e não no regime democrático liberal. Mas o perigoso ainda mais, e o Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem no seu discurso, era resolver isto com uma forma bonapartista, que é o que eu acho que a candidatura de Gouveia e Melo anuncia, quer dizer o seguinte, olha, vocês não se entendem, não conseguem chegar a acordos e, portanto, nós precisamos aqui de uma mão mais dura. E eu acho que essa ainda é a versão mais perigosa, porque não resolve a crise nenhuma, tapa a crise. Porquê é que nós não temos acordos? Nós não temos acordos porque não há acordo. Ou seja, não é, nós não temos acordos. Mas não se sentiu neste caso que o Presidente não teve a capacidade também de influenciar nesse sentido? Mas, repare bem, o problema fundamental é o seguinte. Nós hoje, ainda hoje eu li num dos jornais, temos para aí 7 ou 8 estudos em curso, é um negócio dos estudos, que é de pontes, de túneis, de TGVs, de não sei quê. No outro dia eu li a análise do Eugénio Rosa sobre a construção do TGV para o Porto, nem para esse há dinheiro. Portanto, nós não temos a execução do PRR, temos uma Europa a anunciar 800 mil milhões em economia de guerra e uma parte de Portugal. Ou seja, nós temos o Estado Social em colapso. Isso tudo tem como tradução a incapacidade de haver acordos, como é óbvio. Ou seja, não há... Eu concordo que há eu nem diria imaturidade, acho que é suave. Eu acho que há uma enorme mediocridade política, e não é só nas classes dirigentes do Estado, infelizmente também acho que nas classes de trabalho, acho que há um problema gravíssimo de direção política neste país, a todos os níveis, inclusive é do lado que eu defendo. Portanto, não... Acho que há realmente um problema, e nem sei se ele é só nacional, olhando para o panorama internacional, enfim, tirando alguns países. Agora, independentemente disso, quando não há a não existência de acordos, revela fraturas reais. O que eu estou a dizer é, e portanto, nós vamos ter mais crises políticas, nós vamos ter mais governos que mesmo com maioria absoluta não vão conseguir governar, porque nós temos, de facto, uma incapacidade daquilo que o Gramsci dizia, um filósofo fundamental na ciência política, que é arbitrar os conflitos dos de cima, capacidade do Estado conseguir fazer esse de árbitro, e ter um mínimo de consenso das classes trabalhadoras. Não temos, porque objetivamente, quando nós dizemos assim, nós temos 10% da população, segundo o INE, que trabalha com um contrato 8 horas por dia e não consegue pagar contas e sair da pobreza. Isto é um número avassalador, não é? Olhe-se o que é o Estado, a situação do Estado Social, que é fundamental à esmagadora maioria dos portugueses, inclusive é dos setores médios. A maioria das pessoas em Portugal não consegue não utilizar o Serviço Nacional de Saúde, a educação pública, etc., para ter o mínimo de acesso a serviços públicos. Não os consegue ter. Eles estão fechados, os serviços públicos. Quer dizer, portanto, parece-me que a crise vai se agravar. E este momento não é um momento que vai... Digamos assim, ele não é um momento que originou a crise, ele é um reflexo da crise, era isto que eu queria acentuar. É assim, Eduardo? Eu acho que não. Eu sou mais otimista. Eu compreendo a análise que faz e faz todo o sentido e é um bocadinho o reflexo de alguma parte do país, mas eu acho que no país político é diferente. Episódios como este deixam a democracia mais frágil. E eu acho que o Presidente da República devia ter tido e tinha que ter tido um papel diferente. E que aquele que teve durante 10 anos não foi suficiente. Aliás, foi mau. E eu acho que nós, portugueses, somos culpados porque aceitámos aquele papel. E aceitámos que aquilo fosse engraçado. Mas, Eduardo, para eu entender, não quero interromper. Devia ter tido um papel diferente em que sentido? Em todos os sentidos. Ter sido mais impositivo? Não. O Presidente da República não está no centro da atividade política em Portugal. O Parlamento está no centro da atividade política. Portanto, não é o Presidente da República. O que eu digo é outra questão. É quando o Presidente da República comporta-se como um líder populista, isto é, procurando constantemente a aprovação por todos aqueles que são os seus pares, preocupando-se com a sua própria aprovação pessoal, sem ter o interesse daquilo que é o regime, o Estado, a vantagem do país. Tudo isso, quando é necessário usar a sua autoridade, ou seja, a sua autoridade, ele não tem capacidade, como se viu sempre em todos os momentos. O que está a dizer é que nestes momentos há desconfiança em relação ao Presidente da República por parte dos líderes políticos, é isso? Eles desvalorizam, ou seja, nem é desconfiança, desvalorizam completamente o papel do Presidente da República. O Presidente da República, nos últimos anos, tornou-se... Aliás, nós vimos a história de Montenegro não avisar que ia fazer a moção de confiança, etc. É pura e simplesmente desvalorizar o papel do Presidente da República. É dizer, o Presidente da República não serve para nada.
Porquê? Porque está mais preocupado é entrar nas televisões. Eu ia dizer uma coisa, quando a Raquel me interrompeu, não há problema nenhum, mas que era o seguinte. Enquanto nós não percebermos a diferença entre a graça que pode ter o momento político todos os dias, todas as semanas, aliás, a um domingo, quando o Ricardo Araújo Pereira pega em todos os momentos e faz graça, e nós nos rimos perante aqueles minutos, com a política diária que importa a todos nós enquanto portugueses, quando nós não soubermos separar isso, continuamos sempre na mesma. Porque aquilo que os políticos estão a trabalhar é todos os dias para aquele programa, só. Mais nada. Ou seja, não há ideia... Por exemplo, ainda agora passava uma peça e dizia assim: bom, parece que hoje os políticos todos estavam de acordo relativamente ao Presidente da Assembleia da República. Isto não é acordo, é educação. Se o Presidente da República acessa às suas funções, é a mínima boa educação, desejar-lhe bom sucesso na sua vida futura, agradecer, outra coisa qualquer, independentemente daquilo que são as diferenças políticas. Isto é, nós entramos num campo de constante radicalização da política em Portugal. Olhar para... Eu peço desculpa, nós temos que ser sérios, porque olhar para Pedro Nuno Santos e olhar para Luís Montenegro é ver dois gatos dentro de um saco que não se entendem. Constantemente não se entendem em nada. Por exemplo, nós sabemos que sejam as lideranças das empresas públicas, sejam as políticas públicas, sejam as reformas, sejam tudo, são decididas pelos dois maiores partidos. Uma coisa é aquilo que fazem debate semanalmente ou bissemanalmente na Assembleia da República, outra coisa são os acordos que têm que fazer constantemente. Porquê? Porque ora um ou outro vão governar. Nós tivemos um ano, não houve acordo nenhum. Não havia conversa entre estas pessoas. Isto é grave, porque isto mostra também muito da nossa sociedade. Isto é uma sociedade que e depois a Raquel tem razão, que é olha para os Estados Unidos e vê isto, olha para a Rússia e vê isto, olha para a Ucrânia e vê isto. Mas eu ia dizer, quando se permite que o orçamento do Estado seja aprovado, significa que há um entendimento, pelo menos, não é? Para viabilizar. Mas era o mínimo. Mas é o mínimo, nestas circunstâncias, é o mínimo que se esperava também. Não é? Mas é o mínimo dizer assim, ganhou as eleições. Governe. É o mínimo, quer dizer, deixar passar um orçamento de Estado... Mas o problema é a noção da contradição. Isto é muito abstrato quando eu digo arbitrar os interesses das frações das classes dirigentes. Eu vou tornar isto muito palpável. Se eu aprovo uma lei dos solos, eu estou a favorecer brutalmente o setor da banca e a tornar inviável a grande parte das empresas contratar trabalhadores, por exemplo. Atenção que eu não defendo um lado nem do outro, não é o meu modelo económico, mas estou só a dizer o que é que são contradições. Não é? Se eu estou a favorecer o setor privado da saúde, eu faço com que milhares de pessoas fiquem horas e horas nas urgências ou não consigam sequer regressar ao local de trabalho porque estão doentes, porque não tiveram atendimento médico. Há não sei quantas empresas, ou seja, é isto que se chama. Ou seja, nós temos... Evidentemente, se eu decido mandar dinheiro para armar novamente a indústria de guerra na Europa, eufemisticamente tratada por defesa, mas eu não tenho dinheiro para construir o TGV que vai para o Porto e que é absolutamente necessário para as trocas comerciais. Volto a dizer, não estou a dizer que é o meu modelo económico, estou a dizer que isto são opções que se puxa de um lado, não vai para o outro. E, portanto, eu acho que a quebra dos acordos tem muito mais a ver com isso, ou seja, com expressões em que há, enfim, isto dizendo de uma forma muito popular, não populista, o bolo não dá para todo o lado e aumenta a disputa por esse bolo. Eu gostava de vos ouvir, e penso que ainda temos tempo, que o Presidente alertou, e se calhar agora começava pelo Eduardo, alertou para que não se abra mais a porta às experiências que se sabe como começam e acabam. Que experiências é que ele estaria aqui a referir? Estaria a pensar em algo muito particular neste caso ou não? É porque agora temos um problema, que é a luta pelo poder, porque depois é outra questão, que é a utilização destes chavões, que é a luta, a batalha, a guerra. Portanto, nós já conseguimos pôr na política esta radicalização total. E então, esta necessidade de ganhar o poder à força vai levar a isso. Isto é, o não é não pode passar assim. Ou seja, a colocar o Chega dentro de uma solução política. E isso pode começar a trazer populismos para dentro do Parlamento. Aliás, para dentro do Governo, da ação governativa. Mas mais, nós temos candidatos ou protocandidatos presidenciais sem nome que não têm um discurso muito diferente.
Isto é, que parecem exatamente com um discurso vazio, entre não estou ao centro, não sou nem à direita, nem à esquerda, o importante é que toda a gente se entenda. E, portanto, isto são os verdadeiros inimigos da democracia. Se as pessoas acham que este tipo de populismo lhes vai dar alguma solução, não vai dar solução absolutamente nenhuma. Eu aqui estou a dizer as palavras muito claramente. Ou seja, nós não vemos ideias, não vemos soluções, não vemos ninguém. Aliás, eu disse uma vez aqui, o que interessa é dar 50 deputados ao Chega se depois só conseguem fazer comissões parlamentares de inquérito. Não fazem absolutamente mais nada. Não têm poder, aprovam coisas contrárias, juntam-se com a esquerda para aprovar coisas contrárias ao governo e de repente não têm poder para criar nem um decreto, nem uma lei, zero, nada. Isso acontece com o Chega e com outros partidos também, não é? Na verdade. Não, o maior partido da oposição tem algum poder ainda de influência. Exceto esse, claro. Pronto, agora, e os outros ainda assim vão tendo alguma capacidade. Nós temos que lembrar, por exemplo, o LIVRE com 2 deputados tem tido uma força enorme, tem tido um trabalho meritório, mesmo o próprio Bloco, mais moderado um bocadinho agora depois do último escândalo e também radicalizou menos o seu discurso e foi muito mais no sentido de criar políticas públicas. Portanto, nós temos vindo mesmo a ver os partidos de esquerda a tornarem-se parte da solução e não do problema. Agora, eu acho que soluções destas começam cada vez mais a ser prementes. Isto é, se a dificuldade em fazer a geografia dos números começa a ser cada vez maior, começamos a trazer o perigo para dentro da ação governativa. Nós temos menos tempo para esta última resposta. Raquel, há aqui o risco de a situação ficar muito igual ou até pior nas próximas eleições? Eu acho que a solução seria realmente uma solução de esquerda radical. Eu não tenho medo da palavra radical, de ir à raiz dos problemas nesse sentido, mas acho que em parte para a crise política que nós vivemos, não vejo crise económica, social, eu acho que era preciso uma visão completamente diferente da vida económica e da vida social. Mas, em relação a isto particularmente, volto a dizer que eu não quero estar a depor as minhas palavras em Marcelo Rebelo de Sousa, mas acho que ele pode, portanto eu não tenho a certeza, ter alertado para o seguinte: se há qualquer visão que busca uma solução bonapartista de um presidente de mão de ferro, seja pela via do Almirante, provavelmente sim, seja pela via do PSD fazer acordos com o Chega, e aí sim, eu acho que se foi isso que Marcelo disse, volto a dizer, poderá ter a ver com a boa experiência política dele. Ele sabe perfeitamente. Achas que ele podia estar a alertar para essas duas situações nesse discurso de Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa sabe, melhor do que qualquer político português, que a sociedade portuguesa é completamente ingovernável com esse tipo de soluções. Nós somos uma sociedade moderna, contemporânea. A ideia de que agora vem um novo regime de ditadura ou de mão forte e que vai pôr ordem no país, vai agravar ainda mais a crise política. E, portanto, o que Marcelo Rebelo de Sousa estava, acho eu, volto a dizer, a apelar era, se calhar, um bocadinho à visão que o Eduardo tem, ou seja, vamos manter aqui um centro que possa fazer consensos para evitarmos uma crise maior. Eu, pessoalmente, acho que a crise vem justamente deste extremo centro, ou seja, de não se sair destas soluções que não são soluções. E, portanto, acho que estamos aqui todos num enorme impasse, parece-me. Agradeço aos dois, Raquel Varela e hoje Eduardo Pereira Correia. Muito obrigado por ter estado connosco. Foi um gosto tê-lo aqui esta noite. Raquel, muito obrigada ao Eduardo também. Boa noite. Obrigado, boa noite.